Olá! Aqui então nós estamos começando a live do Festival do Barro. Esta é a última live, a live que encerra. Depois nós teremos um encontro no Zoom. É importante copiar, né, o link direitinho para poder entrar na sala do encerramento, que tem um número limitado de participantes. Né? A nossa sala compreende até 100 pessoas, então é importante que, se você quer participar do encerramento, participar dos sorteios também, né? É importante que você participe. Então nós estamos aqui aguardando a Adma Corá entrar. Tá bom o meu som? Tá todo mundo me escutando bem? Tá tudo ok? O meu fone de ouvido aqui não estava funcionando, eu tirei agora, então nós estamos esperando a Adma entrar. E ela tem que pedir para entrar, né, Adma? E aí, assim, hoje o papo vai ser com ela, nós vamos encerrar o festival com ela, né? Pessoa que tem uma extensa trajetória na cidade, né, no estado, e justamente nós vamos conversar as distintas fases do fazer cerâmico em Porto Alegre. Oi, Adma. Oi, querida. Tudo bom? Como é que vai? Tudo bem, e tu? Tudo jóia? Posiciona o teu bem. celular, né? Ele Deixa tem eu que ficar só me ajeitar paradinho, aqui. tá? E assim, ó, como todo mundo a gente está aprendendo, né? Na verdade, esse festival está sendo uma experiência para a gente aprender muito nessa fase exponencial que a gente vive, né? Em plena pandemia. Então, assim, se vocês quiserem acompanhar, vocês podem, quem tiver computador, pode abrir, né, o Instagram no computador, né? E aí fica de um lado, fica a imagem, e do outro ficam os comentários, porque a gente teve uma live anterior que foi magnífica com a Tânia, e a Tânia, as pessoas estavam reclamando que não conseguiam ver o que ela fazia porque tinha os comentários, né? Então, assim, se você está com alguma... quer acompanhar melhor, né? Se bem que na nossa agora nós não vamos ter tanta coisa para mostrar. Claro que se tu quiser levantar e mostrar alguma peça, mostrar alguma coisa né, que seja significativa, a gente pode mostrar sem problema, tá? Mas então, o nosso papo então é sobre a trajetória do fazer cerâmico em Porto Alegre. E a Adma é uma ceramista empreendedora, né? Uma ceramista que já fez de tudo um pouco aqui na cidade. Muito! Né? Então, muitas Adma, coisas, Silvia. Eu quero também começar dizendo que esse livro aqui, ó, Ceramistas do Rio Grande do Sul, de 1986, tá? Que foi feito pela coordenação do Sérgio Moita, tá? Traz a primeira pessoa que aparece aqui, é a própria Adma, ó. E ontem, na live do Rod com o Gilberto, elas estavam justamente comentando como falta a bibliografia aqui no Rio Grande do Sul, né? Justamente que conte um pouco dessa trajetória, de tudo que já aconteceu aqui, né? Então, a gente quer resgatar um pouquinho dessas histórias contigo, Adma. É verdade. Como é que era nesse tempo aqui fazer cerâmica? Meu Deus! Né? Maravilhoso! Aqui, em 1947 a 51, como estudante do IA, né? E depois tendo a galeria, tendo tantas participações, né? Conte um pouquinho para a gente sobre isso, de lá para cá. Tá legal, querida. Bom, o pessoal, geralmente, quase todo mundo já me conhece, né? Comecei cerâmica como hobby, nessa época aí, né? Que tu desencavou esse livro, que eu nem lembrava mais dele. E eu quero pedir desculpa para vocês que eu não vou ter nada para mostrar, porque eu estou na praia, e a Silvia, quando me convidou, já estava aqui já. Então, aqui na praia não tenho absolutamente nada assim de referência para mostrar para vocês.
né? A não ser esse painel que está no livro que está aqui na minha casa da praia. Eu comecei como hobby, depois fiz aula com a Francesca, que foi minha primeira professora, né? E depois ela me sugeriu para fazer lá no Ateliê Livre, então eu fiquei 4 para 5 anos no Ateliê Livre com o Bira, e foi um período muito legal, assim, ó, porque todos os ceramistas eram muito unidos, tá? E eu sempre digo que eu sou a mais novinha da velha guarda, né? Porque eu era bem jovem, né? E o pessoal já tinha mais idade. Então, assim, ó, tudo funcionava muito legal, assim, ó. Porque a gente tinha muitas exposições, a gente tinha essa galeria, né, do livro aí que aparece, do Moita, que ele fez o livro. Tinha uma galeria ali na Cristóvão, eu não vou lembrar do nome, Silvia, porque faz muitos anos, tá? Que era uma galeria só de cerâmica, né? Que era maravilhosa, maravilhosa, e tinha trabalhos muito bons, né? Trabalhos contemporâneos, sensacional, assim. E aí eu fiquei muito tempo participando, mais a nível de exposições mesmo, né? A gente tinha muitas oportunidades, assim, e nós estávamos muito engajadas, assim, todas nos ajudávamos e estávamos sempre procurando lugar para expor, né? E nessa época também, que eu acho que isso é muito importante falar, a gente tinha a nossa associação de ceramistas, né? Que eu fico muito triste, assim, por a gente não ter mais ela, né? Quero parabenizar vocês, assim, da Vila Flores, vocês estão movimentando mais a nossa história cerâmica, né? Porque teve muito parado isso, muito tempo, né? E a nossa associação a gente fazia muita exposição mesmo, né? Tanto aqui em Porto Alegre, quanto no interior, fora em outros estados. A gente tinha o nosso salão de cerâmica, né, que era fantástico no Marques, que eu nem me lembro quanto tempo foi que a gente teve o salão, mas ele era um salão com um nível muito bom, entendeu? Era bienal, né? E a gente tinha participantes de toda a América Latina. Então, assim, ó, sempre foi um salão de nível, assim, né? E teve uma época, Silvia, que por necessidades de vida, de coisa assim, eu me afastei de tudo isso, né? E aí, não participei mais de exposições, no caso, né? A gente só trabalhava com produção, nunca larguei a cerâmica, mas trabalhei com outras coisas, com resina, bom, aí era uma questão de dinheiro mesmo que né, tinha que sustentar a família, então eu meio que me afastei, assim, que foi mais ou menos na época que os salões começaram a parar de acontecer, a nossa associação foi indo água abaixo, assim. Gente, a nossa associação foi a segunda maior do Brasil, né? Então, isso é uma coisa que me deu muita pena e me dá pena até hoje, assim, né? Porque é uma coisa que movimenta muitos ceramistas, né? Então, basicamente isso, assim, né? E aí, isso foi em 88, eu ganhei o salão no Margues, né? Da categoria proposta. Foi bem legal, foi inesperado, assim, porque era uma coisa que eu não esperava. E logo depois disso eu dei uma parada, assim, né? Então, eu tenho um lapso de anos aí sem trabalhar muito com a cerâmica, a não ser só de vez em quando fazer alguma coisa. E no ano de 99, por aí, que eu retomei a minha cerâmica, e 2000 que eu comecei realmente a trabalhar com mais seriedade, né? E aí foi quando eu comecei a dar aula também. Então, tudo isso te chama mais para o meio, né? Para participar do que está acontecendo na cidade, assim. Mas vem a minha reclamatória, assim, acho que é muito pouca coisa para tantos ceramistas que a gente tem hoje, né?
acho que a gente está com um pessoal bem legal, apesar de que a maioria está fazendo mais utilitários, coisa porque, óbvio, eu entendo que tem que ter o lado econômico também, né? Mas tem a parte artística, mas eu acho pouco, viu, Silvia? Acho pouquinho, assim. Podia ser mais, sabe? Podia ser mais. Então, quer dizer que tu abriste o teu ateliê em 2000, né? E depois o também ateliê para aula, sim, para aula. E tu teve a galeria, né? A galeria foi bem depois, que também foi uma proposta bem interessante. Tive outras coisas antes. Montei uma loja também que tinha cerâmica e outros artesanatos, né? Mas a galeria foi meio um marco, assim, sabe? Tipo, de investir mais sério e com um propósito maior de ter trabalhos de arte aplicada, de ter trabalhos de arte em si, né? E começamos éramos 11, né? Na verdade, a gente fez tipo uma cooperativa, assim, né? Foi uma experiência sensacional. E, claro, eu sei que é difícil, as pessoas começaram a sair, né? Porque ou não vende, e é uma coisa que é um comércio, né? É uma empresa, então ela tem que gerar dinheiro. E uma pena, porque as pessoas foram saindo, a gente foi mudando algumas coisas, né? E terminamos a galeria com o Jaqui Cavalari e a Kika Costa e eu, né? E aí o Jaqui nos abandonou, foi embora para Portugal, e ali eu digo, bom, tá, gota d'água, porque só eu e a Kika não íamos conseguir também levar adiante aquilo lá. E foi passando por várias fases, assim, sabe? Começamos com uma coisa mais comercial e foi melhorando, foi elitizando. Tivemos 1 ano e meio com o Gaudêncio Fidelis, que era o nosso curador. E aí a gente trabalhou com um trabalho mais de arte mesmo, né? Que, infelizmente, não deu certo, assim, né? Na verdade, deu certo. Não e deu, também, tu também vendeu... E também vendeu bastante no Brick da Redenção, né? Ah, sim, tive 5 anos no Brick da Redenção, né? Aí com uma parte mais de utilitários mesmo. Aí eu trabalhei em 500 mil coisas, Silvia. Sim, exatamente. É que hoje, né, a gente está vendo agora, né, nessas lives, nessa fase exponencial, né, que a gente tem acesso a gente de várias partes do Brasil. A gente entrevistou o Renato Rizzi, ele dizendo que tem tido muita procura de pessoas iniciantes que não têm a menor noção de como é que é o processo de fazer cerâmica, que tem aumentado muito essa procura. Então, também nesse sentido, a proposta do festival de mostrar, né, de fazer essas trocas de gente que tem uma super bagagem como tu, né, com gente que quer estar ainda vendo como é que funciona, né? Porque a gente tem tido perguntas aqui nos chats e nas lives, desde coisas bem específicas de quem já produz cerâmica há muito tempo, até coisas elementares de que se precisa amassar barro quando chega uma embalagem, né? Então, assim, a gente está nesse momento que hoje todo mundo tem acesso à informação da internet. Nessa época que tu começou, eram poucas pessoas que não tinha nada, não tinha nada. E nós só tínhamos alguns livros, que na época eram muito caros, a maioria em inglês, eu não entendo nada de inglês. Então, assim, ó, na verdade, eu sempre digo, né, que toda a minha trajetória, fiz belos cursos, tá, Silvia? Eu não tenho formação artística nenhuma, sou artesã mesmo, né? E aprendi na marra, metendo a cara, botando o material fora e provando, né? Então, assim, ó, toda a minha trajetória foi de muito trabalho, tá? E isso me deu como é que eu vou dizer, uma experiência muito ampla, né? Então, na verdade, assim, tipo, vou fazer um comentário, né? Eu comecei a trabalhar eu tive uma proposta de trabalhar com produção para a Origin do Brasil, que é uma empresa de Caxias, que trabalha com madeiras ecologicamente tratadas e coisas assim. E eles me procuraram para fazer a parte cerâmica, né, que seria inserida nessa madeira. Eu nunca tinha trabalhado com alta temperatura, né? Eu já tinha muito interesse, mas não tinha trabalhado.
E foi tudo junto, assim, o meu forno de alta temperatura fui eu mesma que fiz. E aí a Origin chegou e eu tive que aprender a esmaltar em alta e foi uma batalha bem complicada, bem difícil, porque eu não tive assessoramento de ninguém, entendeu? Eu aprendi sozinha e fazendo e errando, né? Então, assim, eu sempre digo para todo ceramista, e como eu dou muita aula, tem muita gente que me procura, pessoas que realmente querem trabalhar como profissão, né? E isso me deixa muito contente, assim, porque geralmente a gente dá aula para quem gosta de passar o tempo, porque gosta de fazer cerâmica, né? E ultimamente não. Eu acho que eu já ensinei várias pessoas que trabalham com produção hoje, né? E eu sempre digo para meus alunos assim, ó, gente, não tem outro jeito, é provando, né? Porque com a facilidade da internet hoje em dia, o que acontece? As pessoas, como é que eu vou te explicar? Acham que vai ser mais fácil a história, entendeu? Tipo assim, ó, não, mas por que não deu certo esse esmalte? Tá, mas tu estudou esmalte, tu sabe por que errou, né? Então, assim, ó, mesmo tu aprendendo, mesmo tu fazendo cursos, tu só vai aprender fazendo. E fazendo muito, né? Aquela história assim de, fazer 2 vezes por semana. Não, fazendo muito. E errando muito, né? Então, assim, ó, e acertando maravilhosamente bem, ó, maravilhosos esmaltes e cerâmicas belíssimas. E tu entende o que eu quero te dizer? É essas coisas que eu queria transmitir, assim, né? Que é o fazer que vai te ensinar. E não é tu simplesmente olhar na internet e querer fazer igual, entendeu? Assim, uma das coisas que eu queria te perguntar também é que tu continuas empreendendo, trazendo pessoas de fora para fazer cursos, né? Sempre está procurando coisas novas para fazer com que as pessoas tenham acesso à cerâmica, tu produz ainda utilitários. Hoje, como é que o ateliê está se mantendo com essa pandemia? O que tu vislumbra nesse momento? Bom, assim, ó, o meu ateliê eu parei só 1 mês e meio, né? E meus alunos pediram para fazer aula, então eu retomei minhas aulas com 2 alunos por turma, né? Hoje já tem um pouco mais, mas sempre cuidando muito, né? Graças a Deus estamos todos bem, né? E a parte de curso, Silvia, isso é uma coisa muito legal, assim, ó. Eu vou te explicar por que eu sempre quero trazer pessoas para dar curso aqui em Porto Alegre. Eu tenho muita dificuldade de viajar, entendeu? Então, assim, ó, eu não posso sair para fazer os cursos que eu tenho vontade. Então, a minha história de trazer as pessoas para dar curso aqui em Porto Alegre seria, né, de eu também me proporcionar de fazer coisas novas e aprender coisas novas. Acho que é super importante esse engajamento das pessoas fazerem esses cursos, entendeu? Porque se aprende muito, né, Silvia? Eu sei que às vezes são cursos caros, mas assim, ó, são caros, até que ponto são caros? Esse é outra coisa que eu sempre levo em consideração. O que é caro um curso, entendeu? Que vai te disponibilizar um aprendizado mais rápido, tá? E que tu vai errar menos no futuro, né? Nas diferentes técnicas ou coisas assim. Então, assim, ó, acho muito pouco engajamento do pessoal dos ceramistas aqui de Porto Alegre. Imagina, eu já recebi ceramista de quase todo o Brasil, né? Mas daqui de Porto Alegre, não. É 1 ou 2, ou sempre os mesmos. Então, assim, ó, existe. Mas recebeu para dar aula ou recebeu fazendo aula? Não. Receber as pessoas daqui de Porto Alegre para fazerem esses cursos que eventualmente eu consigo trazer pessoas, né? Então, assim, ó, acho muito pouco o engajamento dessas pessoas daqui de Porto Alegre para fazer esses cursos de pessoas que vêm de fora, né?
Sim. Então, assim, ó, é que eu sou, como é que eu sou faminta por aprender. Então, eu sempre quero saber mais, né? Eu acho Sim, que é por sim. isso que tu me diz que eu sou empreendedora. Não é que não só isso, é a vontade de aprender mais e que as coisas fiquem melhores, né? E com mais garra, com mais vontade de experimentar. Eu não sou pesquisadora, viu, Silvia? Eu te diria que eu sou mais de produzir, né? Agora estou meia cansada, na verdade. Me dediquei esse ano mais às minhas aulas e não fiz quase nada de produção, mas me comi enxamão de saber que eu posso produzir um número maior de cerâmicas, né? Tanto utilitárias como decorativas, né? Isso é uma coisa que está sempre... Eu sempre tenho essa vontade, na verdade, né? E acho que as pessoas deveriam se juntar mais. E quando tiver um curso, né, de participarem, né, de querer aprender. Na verdade é isso, querer aprender, né? Adma, tu, né? Então, desse período, né? Tu já acompanhou várias fases aqui, né? Dos salões, do engajamento da Associação dos Ceramistas, né? Depois veio também aquelas atividades do Bando de Barro, que foi uma proposta completamente disruptiva, que inclusive ontem o, o Rod e o O Rod. estavam falando, né? Eu me lembro até hoje de uma dos pássaros que tu fez uma bola linda com um pássaro nela ali, né? Então, assim, tem tido, né? O Rod até salientou, assim, tem tido iniciativas assim de juntar pessoas, né? De ter essa generosidade. E, inclusive, o próprio festival é uma decorrência disso. A gente, então, se uniu esse ano para não deixar passar, apesar da pandemia, um grupo muito enxuto, né? Para a gente poder fazer. E agora a gente está justamente num momento histórico que o negócio é digital. E ele veio para ficar. E a cerâmica é analógico o negócio, né? Com certeza, querida. Então, assim, nesse meio, nesse contexto, o que tu acha que tu tem vontade de produzir alguma coisa para o digital também, botando para fora toda esse teu expertise? Assim, ó, na verdade, isso desde o começo da pandemia estão me cutucando, né, para mim fazer lives, para mim fazer algum tipo de participar mais da internet, né? Vou te ser bem sincera, Silvia, assim, ó, eu não gosto. Não é que eu não goste de falar, de mostrar. Eu tenho dificuldade dessas coisas de mídia e meio que me tranco. E sou muito acomodada, tá? Eu acho que eu ficando lá no meu cantinho, né? Eu tô bem. Mas é falta de iniciativa, na verdade, de poder participar mais, porque todas essas coisas que vocês brindaram agora, e o Caruso também fez algumas exposições virtuais, coisa, poxa, eu podia ter me inscrito, teria tempo de fazer e participar, e não fiz nada, entendeu? Então, assim, ó, é um acomodo meu, assim, de ficar quietinha lá no meu cantinho, né? Mas tá aí, né? Tem que ser, né? Tem que ser, vou ter que mudar. Mas tu tem conseguido te manter, né? Conseguido sobreviver, enfim, tu tem um ganho financeiro sendo ceramista. Isso é uma das coisas que as pessoas perguntam, tá? Quanto é possível sobreviver da cerâmica, por exemplo? Teve pintou uma pergunta dessas aí numa das lives, que eu nem me lembro qual. Quanto é que se ganha? É possível sobreviver da cerâmica? Bom, né? Como tu já passou por vários lados, de galeria até Brick da Redenção, até produzindo utilitário, qual é a tua resposta para essa pergunta? Uma boa pergunta, Silvia. Deixa eu ver, deixa eu pensar uma data aqui para não te mentir. 91, 92. A partir de 95, por aí, tá? Eu me separei e tive que ganhar dinheiro, né? Nunca tinha trabalhado fora e o que eu gosto de fazer é cerâmica. Então, desde essa época, tá? E não foi fácil, foi muito difícil e eu levei vários anos para conseguir me equilibrar,
porque a gente, anos atrás, a cerâmica não estava em alta que nem está agora, né, Silvia? Porque convenhamos, né? A cerâmica hoje em dia é falada em todo mundo e é super apreciada, coisa que anos atrás não era, né? Então, foi bem complicado. Como é que eu fiz isso? Eu fazia feiras, né? Então, eu fiz feira em tudo que era buraco de Porto Alegre, fora de Porto Alegre, né? Fiz 6 anos de Natal Luz, Feira do Inverno de Gramado, Porto Alegre, onde tinha uma feira lá, estava a Adma, né? Então, assim, ó, e depois isso foi melhorando, na verdade, porque a cerâmica começou a ficar em alta também. E depois que eu comecei a trabalhar em alta temperatura, eu me senti mais segura de fazer utilitários. Porque aí a gente tem uma, como é que eu vou te dizer, uma qualidade melhor da cerâmica, né? E tu tem mais a oferecer, né? E, como eu te disse, comecei sozinha, provando, derretendo barro no forno, escorrendo esmalte, né? Tudo isso até conseguir aprender e fazer. Então, assim, ó, eu desde essa época, né? Com certeza, desde 2000 eu me mantenho com a cerâmica, só com a cerâmica, né? Aí comecei a dar aula também. As aulas te equilibram bastante, porque tu tem uma entrada fixa por mês, né? E que também é relativo, porque uns saem, outros entram, vão viajar ou tiram férias. Então, e aí, junto com as aulas, sempre a produção, né? Sempre a produção. E assim, não é uma produção pequenininha, né, Silvia? Eu já trabalhei com mais de 1000 peças por mês. Então, é uma Isso, tu tem produção tido encomendas, bem assim, de grande. utilitários hoje? Na Tem época que eu tido muita trabalhei com a encomenda? Ores, só encomendas e fazia para venda, né? No Brick, nas feiras, né? E trabalhava muito com os decorativos eram mais coisas para jardim, que é uma coisa que me agrada muito trabalhar, né? Então, assim, ó, desde o ano. Faz 3 anos que eu larguei o Brick, 3 ou 4, nem lembro, Silvia. Que agora eu estou dando mais aulas, né? Mas aí tinha a galeria, tinha que suprir, né, as coisas da galeria também, né? E eu faço todos os anos umas 2 feiras por ano, lá em casa, lá no meu ateliê. Que mais ou menos uns 40 participantes, 38, 40 participantes, né? Que já, o pessoal já são meus parceiros há muitos anos, e aí é uma feira de tudo, né? Tem tecido, tem cerâmica, tem madeira, tem joia, tem roupa, tem tudo. E essas feiras também foram, que isso eu faço bem mais de 10 anos. Bem mais, bem mais, bem mais. Acho que uns 15 anos que eu faço as feiras, né, lá em casa, né? E as pessoas me pedem. Esse ano, inclusive, a gente ia fazer agora dia 12 e cancelamos por causa da pandemia, né? Mas até se cogitou a possibilidade de fazer uma feirinha menor, assim. Mas não vai dar para fazer. Uma pena. E as pessoas já esperam pela feira, já me perguntam, clientes e tudo, quando é que vai ter a feira? Né? Geralmente a gente faz em final de abril e no Natal, né? Para novembro, comecinho de dezembro. Isso é o que sempre a gente faz, né? Então, assim, ó, eu desde essa época me sustento a minha casa, meus filhos. Agora não, graças a Deus, já estão grandes. Mas o ateliê está sempre em movimento, entendeu, Silvia? Sempre tem muita gente. E eu tenho a minha parceira, que é a Tânia, né? Que dá aula de torno. E que também esse ano ela não conseguiu dar aula. Mas é sempre isso, assim, sempre tentando fazer coisas novas, empreender e provar. É isso que eu gosto, assim, na verdade. É isso que eu gosto. Legal. Então, tu comentou que falta uma integração maior entre os ceramistas para se ajudar e se valorizar e fazer esse mercado ser mais reconhecido. Tu acha que é isso aqui? Assim, ó,
como é que eu vou te dizer? Eu até quero parabenizar o pessoal todo aí do Festival do Barro, porque eu achei sensacional. Vocês conseguiram fazer uma coisa super legal, porque eu acho que não é nada fácil fazer pela internet, porque para mim isso é cuco, entendeu? Então, eu achei sensacional a dedicação de vocês, né? Porque eu sei que isso gera tempo e gera trabalho também organizar, porque como eu organizo as minhas feiras, eu sei muito bem como é que funciona, né? Mas eu acho que a gente tinha que se unir mais, na verdade, sabe? Não só ficar no Festival do Barro, ter uma troca maior de ceramistas, assim, né? Acho também que tem muitos ceramistas novos, com trabalhos muito bons, tá? E acho que tem muitos ceramistas novos que têm que melhorar muito o seu trabalho, né? Isso eu estou falando, é uma crítica construtiva, tá? Acho que tem que ter mais interesse em um bom acabamento, num bom esmalte, em quererem aprender a fazer esmalte, né? Eu trabalho muito com esmaltes industriais, tá? Porque quando eu comecei a trabalhar em alta, como eu te falei, foi tipo, tem que trabalhar e tem que dar certo, então não tinha um tempo de pesquisar, de fazer, né? Mas, poxa, a gente tem tanto. Agora, na pandemia, o que teve de cursos maravilhosos aí, de formulação de esmaltes, de coisas, entenderem um pouco mais da sua matéria-prima, né? Eu estou te falando isso até pelos grupos, né? Eu não participo muito dos grupos, mas eu termino lendo bastante sobre o que postam, sobre as perguntas, né? Acho que as pessoas têm que se ajudar mais, assim, no sentido de querer aprender mais, né? De um lado bem positivo de tudo, assim, né? Acho que falta um pouquinho no nosso meio, assim, essa troca, essa coisa legal, né? De outra coisa. Mas é que, por exemplo, antes de ter tantas redes sociais, né, até antes do Festival do Barro, os ateliês, elas funcionavam como ilhas, né? As pessoas de determinados grupos, elas não se interagiam entre si. E o conhecimento, muitas vezes, era um conhecimento que não era transmitido assim de uma forma tão democrática, né? Se tinha algum conhecimento, e muitas vezes a própria metodologia do professor era deixar o aluno errar para aprender, né? E não dar determinadas dicas, etc. E hoje, com o festival, né? Essa é a terceira edição, a gente está trocando mais e já está sabendo um pouco, conhecendo mais e trocando, né? Hoje, por exemplo, a live que a Tânia mostrou como ela fazia cerâmica, maravilhosa, a panela, foi uma coisa fantástica, né? Ela falando tudo que ela mostrou, todos os materiais que ela utiliza para brunir, desde de telinha para mosquito, para janela, até meia de nylon. Eu nunca imaginei que desse para usar meia de nylon para brunir também. Então, na verdade, essa troca, toda essa possibilidade da gente estar também conversando com pessoas que são daqui de Porto Alegre, que estão espalhadas pelo mundo afora, o pessoal do Bando de Barro, que vem trabalhando de uma forma mais democrática também, né? Eu, por exemplo, eu aqui em Porto Alegre, eu fiz aulas com a Isane, né? A Isane Chu, e depois eu fui eu morei um tempo em Brasília, fiz aulas lá, daí depois voltei, fui para o CDE com a Suzana, né? O CDE é um super espaço magnífico que a gente tinha, que nós não temos mais. Pois é, né? Então, assim, na verdade, esses dias eu estava vendo um documentário, por exemplo, no Arte 1 com a Heloísa Croco, ela falando que a formação dela se deve muito ao que ela viveu no CDE quando ela era criança, quando ela era adolescente. Então, assim, nós temos um ateliê livre também magnífico, que eu também passei. Então, nós temos aqui, ainda temos espaços aqui em Porto Alegre que favorecem a gente ter conhecimentos de vários lados. Então, essa nossa proposta também dentro do festival e da gente ver que se o pessoal que estava, o núcleo duro, que estava tratando
estava resolvendo as coisas todas no presencial, né, lá no Vila Flores. Esse ano não podia abraçar. Então, a gente conseguiu pessoas com outras expertises, né? Eu, por exemplo, sou jornalista, já trabalho, já fiz um monte de live. Então, a história de, bom, vamos fazer live, como é que é, etc. Então, a gente foi espalhando. E é essa que é a história. O exponencial é isso. A gente tem que ir trocando conhecimentos para ver como a gente pode se ajudar para melhorar para todo mundo. E o festival, na verdade, ele é uma coisa que é bom, que é para ser bom para todo mundo se enxergar e ver as possibilidades que é possível, né? E então eu acho que aqui em Porto Alegre a gente tem uma super assim, um super ambiente para desenvolver melhor a cerâmica, inclusive de ter indústrias que, de repente, pensem aqui no estado de fazer uma massa cerâmica melhor, porque qual é a massa que tu utiliza? Da onde, quais são os teus insumos? Porque muita gente pega de fora, não usa aqui do Rio Grande do Sul, né? Pois então, isso é uma coisa bem interessante, assim, ó, que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, que eu já falei para várias pessoas, assim, eu trabalho, tá? Infelizmente, a gente não tem uma argila de alta temperatura legal aqui aqui no Rio Grande do Sul. Até tem no Rio Grande do Sul. Não temos ela preparada e pronta, né? Mas assim, ó, eu trago a argila do Pascoal, que é a argila que eu mais gosto de trabalhar, tá? E trago de Palhoça também. Na verdade, Silvia, eu preparo a minha argila, tá? Então, assim, eu faço uma mistura, tá? De várias argilas, misturando a do Pascoal, de Palhoça, do Eloy também mistura alguma coisa. O Eloy tinha uma argila maravilhosa que a gente trabalhava em alta temperatura, né? E depois ele não conseguiu mais extrair do lugar que ele tirava. E aí já não deu mais para usar, né? Aí eu tô falando em alta, porque em baixa, sem problema nenhum, entendeu? Então, assim, ó, eu preparo a minha própria argila, né? Eu faço uma mistura, digamos assim, que é o que eu gosto mais, né? E uso também muita sobra de argila dos alunos, que eles descartam, pozinhos e peças quebradas. Então, eu bato tudo num baita liquidificador que eu tenho. Aí, peneiro, seco, tá? Seco não, né? Deixo no ponto de uso e passo na maromba. Então, assim, ó, é bem trabalhoso, né? Tipo, não é só pegar o pacotinho lá, abrir e sair trabalhando, né? Que é a argila que eu gosto de trabalhar, porque eu me identifiquei com a cor e tudo mais. Mas não tenho como vender essa argila, porque não tenho como produzir muita argila. Faço a produção para mim, assim, né? Então, assim, ó, e eu procuro sempre, tá? Sempre usar o material mais em conta possível, né? Porque como eu trabalho com produção, né? O ideal seria trabalhar com uma argila importada maravilhosa, que tu faz, torce, mexe, né? Mas não dá. Então, assim, ó, eu procuro baixar o meu custo, né? Para ter um bom preço também de venda, né? Isso aí é uma coisa que eu sempre fiz, assim, desde o começo, né? Antes porque não podia comprar e agora porque eu acho que eu posso cobrar menos se eu tiver um custo mais baixo. Então, assim, essa parte é bem importante, claro, que com os anos eu fui me equipando, né? Então, eu tenho uma maromba, eu tenho esse meu batedor, né? Que é uma furadeira de bancada adaptada, mas eu mexo 100 quilos de barro. Então, eu tenho todas essas facilidades de trabalho, mas isso foi adquirido ao longo tempo, né? Não foi assim. No começo, nós batíamos com furadeira lá e botava para secar umas calças de brim. Um caos aquilo, entendeu? Então, mas tudo isso me facilitou muito porque eu trabalhei muito tempo com muitas peças, entendeu? Né? Muita peça utilitária e agora que eu não estou fazendo muito, mas... Então, tudo isso vem me acompanhando ao longo do tempo, assim. Então, claro, eu tenho uma argila que é super plástica, super gostosa de trabalhar, né? Que todo mundo, quando pega, mas eu quero. Eu digo, tá, mas não tenho como fazer isso, né?
a minha barbotina, que eu trabalho também, eu preparo ela, que é uma mistura de vários materiais, porque eu não gosto de argila branca, então eu gosto de cor. Aí eu queria fazer uma barbotina que tivesse uma cor que ficasse próximo à minha argila de modelagem, né? E aí eu levei 2 anos, Silvia, tentando. 2 anos, botando e tirando. Qual é a fórmula dessa tua barbotina mágica? Olha, não é mais... Não é nada muito difícil, meu amor, mas é o tipo da coisa, entendeu? Ninguém me ensinou a chegar lá. Foi 2 anos, não é pesquisando também, foi preparando, botando fora e fazendo de novo, né? Até acertar, tu entende? Então, assim, ó, essa é o meu aprendizado não é teórico, o meu aprendizado é de pura prática, assim, é de botar a mão na massa mesmo, né? E então essas coisas que me ensinam, que eu acho que eu sei do que sei porque fui provando, entendeu? Não foi tipo assim, vai botar lá tantos % disso que vai melhorar. Isso que a Tânia fez hoje, que até porque o trabalho dela tem um preciosismo maravilhoso, aquilo é fiquei louca para encomendar umas panelas para ela. É maravilhoso, né? E a Tânia também, ela é muito de provar, de pesquisar e ir atrás e provar. Não é só pesquisar, provar também, né? E ver que a coisa dá certo, né? E é super legal isso, né? Esse aprendizado, esse provar, esse meter a mão na massa, que nem eu digo, né? Então é ótimo, sim. É ótimo. O Haku também, né? Eu trabalhei muitos anos fazendo o Haku, né? Hoje faço mais nos cursos e para os meus alunos quando querem fazer algumas peças. Mas, assim, eu fui atrás, fui pesquisar. Eu tive um curso com a Josefina e com a Ivani lá e sei eu que ano foi aquilo, né? Porque há milênios de anos atrás, no Ateliê Livre, né? Que tinha cursos maravilhosos. Os festivais de inverno e de verão do Ateliê Livre eram fantásticos, gente. Vinha gente de fora. E esses foram os meus cursos, entendeu? Os que eu conseguia fazer, né? E lá, que nem tu falou, desculpa, mudei de assunto agora, mas é que eu me lembrei, eu preciso falar isso, né? São lugares que estão aí ainda, eles não estão desmanchados, entendeu? Eles estão aí, né? E é uma pena isso, porque quer coisa melhor que a Tele Livre, aquilo lá é glorioso, aquele espaço lá, né? Com todas as áreas e tá tirado, não tem nada, não acontece nada, não. Não, né? não, então... aí é que tá. Existe, né, um grupo que está justamente chamando atenção para a importância do Ateliê Livre, enfim, né? Porque já fiz muitas aulas de outras coisas, né? E para complementar, porque na verdade, para mim a cerâmica é a minha linguagem para eu me expressar e também me aterrar. Para mim, o contato com a argila, o contato com a terra, para mim é uma coisa muito importante. Até por isso que eu uso a argila da minha cidade. Eu busco lá, enfim. Mas aqui o Dan falou, né, que aqui no chat, que o ano passado tu deste uma oficina muito legal sobre barbutina e moldes. E na segunda edição do festival, né, que deste receitas e tudo mais. Então, assim... Dos engodes, sim. Dos engodes. Então, na verdade, tu tem vontade de, por exemplo, de fazer alguma publicação, de não deixar todo esse teu conhecimento se perder? Porque, assim, tem tanta gente que faz coisas incríveis, né? E a perpetuidade, tu não pensa nisso? Inclusive, né, como eu já comentei aqui, o próprio Gilberto e o Rod ontem comentaram na live, né? Quanto a gente tem coisas que a gente precisa registrar mais aqui, né, no Rio Grande do Sul, né? Em Cachoeira, por exemplo, tem a Gisele Saraiva, que é uma super ceramista, magnífica, tem mais de 40 anos de, né? E, no entanto, ela faz hoje alguma coisa, ela se aposentou. Então, assim, são bibliotecas ambulantes, né? Pessoas que têm muito conhecimento e que elas têm que se preocupar com essa perpetuidade do que elas sabem. Não pensou nisso?
Pois é, não, na verdade não, querida. Eu sei, sempre falo, né, que quando eu dou aula eu não escondo absolutamente nada, passo tudo que eu sei. E quando não sei, digo, olha, não sei, não provei, né? Então, assim, ó, isso é um lema meu, assim, né? Quando tu vai dar aula, tu conta tudo e fala tudo, que é o que eu faço no meu ateliê, sem nenhum problema, assim. Mas registrar, Silvia, ai, só se for com live mesmo, porque escrever nem pensar, boneca, nem pensar. Eu tenho uma dificuldade muito grande de escrever, né? Ai, não sei, Silvia, mas não sei mesmo, entendeu? Então, assim, ó, se é falado, eu tenho o maior prazer de fazer isso. Podem me convidar quando vocês quiserem, que eu vou estar sempre pronta sobre qualquer tema que eu possa falar e que eu domine, né? E, mas escrever, assim, é porque não me... Tem que ter uma repórter aí para fazer pois é, pois é. Sabe que fazer eu um estou me dando material comigo. esse festival, eu estou me dando por conta de muitas coisas, né? Da minha vantagem de ser jornalista, porque tu imagina, eu conheci, né? Comecei a fazer cerâmica em 96, né? Numa escola livre internacional na Dinamarca. Porque na Dinamarca lá tem as cerâmicas em muitos lugares lá, eles têm dentro das casas, a cerâmica ajuda a esquentar as casas, né, na Escandinávia. A cerâmica é uma coisa super importante, eles têm escolas livres de cerâmica lá, né? Então, assim, foi lá que eu tive o primeiro contato e eu voltei para cá e depois de alguns anos que eu encontrei uma amiga que me chamou para um local aqui. Porque eu já tinha feito um ano de belas artes numa escola lá em Cachoeira do Sul, que eu sou de lá, né? E eu fui aluna da dona Heloísa Vidal, eu fui da primeira turma do Ateliê Livre de Cachoeira, mas eu pintava, desenhava, fazia outras coisas, não tinha tido contato com a cerâmica, né? Então, assim, aí é que tá, a cerâmica, ela te permite, assim, tu fazer tantas possibilidades, que assim, ó, que quem tem... Por isso que eu gosto de estudar e fazer outras coisas, porque se tu junta, né, tu consegue juntar, fazer uniões e conexões que são muito legais, né? Então, eu acho que sim, né, Silvia? Tem esses saberes assim que são importantes, né? E que isso, se não for passado, não for registrado, vai se perder, né? Porque, né? Não tem como tu fazer de outro jeito, né? Eu acho bem interessante isso, bem legal, assim. Mas eu de vontade, assim, meu Deus, não consigo escrever uma frase, boneca. É muito ruim, é muito ruim. Mas é uma pena mesmo, é uma pena. Na verdade, com as lives, assim, com essas... eu acho legal, assim, porque dá pra gente passar um pouco do que a gente sabe também, né? Ou de mostrar como é que funciona, ou, né? No caso, lá no meu ateliê, que tá todo mundo convidado quando quiserem, eu mostro com o maior prazer como é que é o minha mini produção lá, minha produçãozinha, né? De como é que eu funciono. E eu tô aberta para qualquer coisa dessas que vocês precisarem. Depois desse primeiro festival, eu me lembro que saiu um grupo muito empolgado da primeira edição, né? Que eu participei ativamente. A gente fez alguns encontros pensando em fazer um roteiro de visitas em ateliês, né? Isso é muito legal, Silvia. Muito legal. A gente tem que recuperar isso. Inclusive, eu tentei fazer um encontro aqui na minha casa, porque eu tive meu super escritório, onde eu já tive trabalhando com um monte de gente, eu transformei no meu ateliê. E hoje, agora na pandemia, meu guri se adonou da minha mesa, onde eu trabalho, onde eu faço tudo, porque é o melhor lugar de conexão e onde ele joga o PlayStation. Então, a gente está sempre brigando, né, disputando espaço. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que a gente precisa justamente, assim, isso que eu acho legal do Bando de Barro, agora o Rod entrou aí, né?
é a coisa assim, tá todo mundo no mesmo barco, é todo mundo igual, entende? E isso foi uma coisa fantástica que ele possibilitou e que o festival também possibilita da gente conversar de igual para igual, seja tu pós-doutor lá da não sei da onde, até agora um iniciante que está começando agora. Então, assim, essa coisa da gente trocar, põe quanto por cento, sei que lá, isso é uma coisa que se a gente tem um ambiente de confiança entre nós, porque no grupo de WhatsApp, por exemplo, do Festival do Barro, tá toda hora. Gente, como é que eu faço para mandar isso aqui para o Rio de Janeiro? Como é que é o correio? Gente, olha aqui, aconteceu isso com a minha peça, o que pode ter sido? Então, essa troca é muito legal. E isso que é do exponencial e que é possível e que há algum tempo atrás não era nem pensado. Sim, não se fazia, não se tinha isso, né? Tu aprendia na marra sozinha, né? Ou uma ou duas lá que tu podia visitar ou mostrar, mas... E ficava tudo concentrado ali onde tu tá, porque tu não teria como ver em outros lugares, né? Sim, mas assim, ó, aí que tá, daí veio a pandemia, daí a gente tem que se adaptar. Então, por exemplo, eu descobri que a Michelle estava dando aula, estava fazendo encontros online, e eu comecei a fazer. Por quê? Como eu faço um monte de outras coisas, né? Para mim não é a minha principal fonte, eu sou jornalista, atuo em outras coisas, enfim. Eu tinha que, minha cabeça, eu tinha que ser obrigada a parar e botar a mão no barro para minha sustentabilidade emocional, entende? Porque quem trabalha com argila sabe o que significa de higiene mental, tu tá ali, que o barro te absorvendo, né? Então, foi muito bom ter aquela coisa assim, não, tá o horário, eu vou entrar, tá lá, elas, né, junto com outras pessoas. Então, assim, tem gente de vários lugares do país, enfim, e tá todo mundo conectado ali. Então, é uma possibilidade que antigamente jamais a gente ia imaginar que seria possível. Né? E tem a história do Balbidê. Isso facilitou horrores, né? Facilitou horrores, assim, muito, muito, muito. O Balbidê, por exemplo, que o projeto que o Carusto mostrou, né, que tá, inclusive recomendo, conheçam a página do Nica da URGS, está fantástico, sabe? E aí, a página do Nica traz assim vários conhecimentos assim de justamente como é que o teu ateliê virou um balde num cantinho, o que tu pode fazer? Até sem queimar, né? Então, ele falou para nós que ele vai dar, inclusive vai ter um cursinho de forno na churrasqueira. Então, o Balbidê... Então, tem mil ideias, mil ideias e mil possibilidades. Muitas, né? O forninho, aquele a carvão que a Luciana faz, a Luciana Firpo, que qualquer lugarzinho tu pode queimar e tu vai poder fazer umas peças lindas, né? Tem muita possibilidades aí de não ter que ter um ateliê gigante com tudo, com 500 mil coisas. É isso que eu sempre digo, assim, né? Outra coisa também importante das pessoas se interessarem em fazer as suas coisas, sabe? Fazer seu forno, fazer seu mexedor de barro. Isso aí, Silvia, te dá como é que eu vou te dizer? Te dá facilidade para outras coisas, entendeu? Porque tu tá entendendo qual é as ferramentas que tu precisa para fazer a tua cerâmica, né? Então, tu não precisa ter grandes espaços. Claro, tem gente que mora em apartamento que não pode, mas num baldinho lá para queimar no carvão, pode, entendeu? Tendo uma churrasqueirinha funciona, né? E é muito legal. E tem mil outras ideias de possibilidades, né? De fazer coisas caseiras e produtivas, assim, pra gente, né? Que a gente fica, como é que eu vou te dizer, com vontade de saber mais, sabe? Isso é legal, é legal. Não, e tu vê, agora no Exponencial, né? A gente está tendo no nosso visitas no nosso site de gente de todo o Brasil. A gente, agora mesmo ali, a Eide Cleide, que está participando ativamente aqui das nossas lives, ela é de Juazeiro, na Bahia.
não tem muita coisa lá, o frete é caro, etc. O que ela pode fazer? Essas trocas, né? Essas possibilidades, como o próprio Rod ontem contou, né? No festival do Band de Barro, quando começou, né? A coisa de trocas, de possibilidades, de estar aberto, né? Eu acho que essa coisa da gente estar aberto, simplesmente aberto para aprender com o novo, isso aí, a coisa de desaprender, a história de simplesmente aprender a fazer uma live ou de entrar, como é que é, sabe? Eu acho que muita gente que é imigrante digital, como eu também sou, entende? Está tendo essa oportunidade também no festival de ver que a gente pode fazer coisas de uma outra forma. Dá, com certeza, com certeza. Mas até eu, que não sei mexer em nada, já fiz vários cursos. Até eu. Essa possibilidade, assim, que eu, claro, que eu descobri também agora, né? Porque senão não teria nem chegado perto, né? Porque esse meu medo, não sei por quê, babaca, né? Mas, assim, ó, isso facilitou muito, foi muito legal. Eu aprendi várias coisas muito interessantes, né? Com os cursos online. E não é uma coisa difícil, é uma coisa fácil, né? Mas eu gosto de gente mesmo, Silvio, tem que estar juntadinha. É muito bom, né? Fazer cerâmica, fazer cerâmica é uma coisa de acolhimento, né? Aquela coisa de estar junto. Eu adoro também, sabe? Eu adoro, né? Mas o que é o possível? Agora é o digital, né? Pois então. É o possível. Vamos para o digital, então, assim, que já está sendo legal já. Né? Como o Gilberto está falando ali, ó, estamos evoluindo. Essa edição do festival será um marco nas nossas relações de grupo, com certeza, porque a gente está vendo que basta a gente estar com vontade, cada um abre ali na tela e vamos se encontrar para conversar, né? Então, assim, essa exponencialidade de sair só do Vila Flores e de ocupar as casas de vários lugares do Brasil, né? E até do mundo, a gente estava vendo que teve visitas de outros países também, né? Uhum. E foi, assim, uma coisa que a gente não consegue dimensionar. É que é muito rápido, né, Silvia? É muita gente que tu consegue tá junto, né? Então, isso facilita muito. Isso eu entendo perfeitamente, assim. Eu acho que nada é mais rápido do que esse momento, assim, que a gente está falando, está conversando, né? Que eu fiz uma live com a Jaqueline do Raku. Meu Deus do céu, né? Eu jamais atingiria esse número de pessoas, né? Fazendo pessoalmente, porque não teria nem como, entendeu? Então, nem a nível de palestra, nem a nível de curso, nem nada. Então, isso é muito legal, assim. Acho que eu tenho que me soltar mais. Eu acho que todo mundo que participou do festival se deu por conta. Dei a mão palmatória. Tem que se soltar mais, não tem jeito, né? Tem que perder a vergonha e botar a latinha ali e falar, né? Ai, querida, é verdade. Com certeza. Porque querida, aí que tá, né? Que nem a coisa assim. E gente para comprar, tu acha que aqui em Porto Alegre, que outros lugares, nós estamos encerrando, né? Temos poucos minutos ainda, né? Mas eu queria saber, tu acha que tem bastante gente que compra, que tem mercado para quem está começando? Sim. Temos um bom mercado. E vou te dizer que esse mercado vem crescendo ano a ano. Te falo pelo número de vendas que eu faço, tá? Pelo número de vendas de outros ceramistas que eu conheço. Claro que terminamos aí num ponto utilitário, né? Pratos, canecas, né? Bom, não interessa. E para mim é cerâmica, então. Tu acha que... Não sei te dizer, Silvia. Não sei te dizer, porque eu estou bem por fora dessa área. Não sei te dizer como é que funciona. É mais difícil. Acredito que seja mais difícil. Mas que vai depender também dessas pessoas botar a cara a tapa. Eu sempre digo, tu só vai saber se tu botar
o teu material no mercado e ver o que está acontecendo, entendeu? Se é do agrado, se não é do agrado, né? Tem uma coisa que eu sempre digo, assim, que é diferente, né? De quem está fazendo isso para sobreviver e quem faz como arte. Também tem que sobreviver, mas sabe que já é mais difícil, né? Que é aquela história assim, tu vai fazer o que vende. Nem sempre é gratificante, entendeu? Nem sempre é bom, mas, né, faz parte. Lá, em segundo lugar, tu vai ter a tua produção artística, da tua história, do que tu gosta de fazer e o que vai te, digamos, te dar tua satisfação interior, né? Então, eu sempre separo isso. É uma escolha de cada um, né, Silvia? Ou tu vai sobreviver da cerâmica, tá? Ou da arte em si, ou tu vai fazer um trabalho mais voltado para exposições e para esse meio de arte mesmo, né? E tu sabe que vai ser mais difícil, que tu vai demorar mais, mas assim, ó, o que é uma escolha pessoal isso, né? A minha história, né? Eu sempre fui pro lado econômico, por necessidade eu tinha que sobreviver. Ponto. Aí o que eu fazia? De vez em quando eu vou lá e faço o que me dá um prazer, assim, sabe? E tipo, participei de uma exposição, fiz outra coisa aqui, né? Mas o meu é bem, digamos que a minha parte artística é mais hobby, assim, sabe? Tipo, quando eu tenho necessidade, eu vou lá e faço alguma coisa. Não é o correto, né, Silvia? Não é, né? Mas Que aí é o não é uma... correto? Pois é. Que é o correto? Né? Me dá prazer fazer um prato, fazer uma cumbuca, me dá prazer fazer uma caneca, entendeu? E me dá muito prazer fazer isso. Então, assim, ó, é uma coisa que foi escolha, entendeu? Não, na verdade, não foi escolha, foi necessidade mesmo, né? Mas eu acho que a gente tem mercado, sim. Sei de muita gente. Eu vou te dar um exemplo. Sei de muitos restaurantes que vão a São Paulo comprar sua cerâmica e não compram aqui, né? Então, isso me deixa um pouco triste, assim. Aí, o que falta? Falta divulgar para as pessoas que em Porto Alegre tem ceramistas bons que conseguem fazer louças? Acredito que sim, tá? Tu entende? Eu acho assim, ó, que aqui no Sul a gente ficou muito no nosso cantinho lá, quietinho, enquanto São Paulo toca ali ficha, né? Porque São Paulo toca ficha, né? E tem excelentes ceramistas e excelentes utilitários, né? Mas por que a gente não está fazendo... Por que a gente está perdendo esse mercado, né? Não estou falando do meu caso, porque eu não quero trabalhar para restaurante, mas eu sei que tem muita gente que tem condições de produzir maior número de peças e podia ter um corpo a corpo mais forte, assim, né? Exato. Assim, nossos minutos finais estão, né, chegando. Tá. Eu só vou, assim, chamar a atenção de alguns comentários aqui que a gente teve, né? Tá. Que a Leonice Rodrigues está lembrando, né, que compre cerâmica, não plástico. E nós temos essa questão hoje muito importante, né, da questão da sustentabilidade que está vindo à tona e que o ceramista também pode se valer disso, né, diante desse contexto todo que a gente está vivendo e explicar como como é a prática e também ter cuidados de sustentabilidade no seu ateliê, como a gente viu, né, na live com o Renato Riz, ele falando de várias coisas que a gente precisa ter contato, ter cuidados na hora de manusear com esmaltes, na hora de lixar peças, na hora de limpar o ateliê, né? Que a gente está sempre lidando com muitas substâncias que podem ser muito danosas à saúde, né? Sim, com certeza. Outra coisa também é que a Leonice, né, Rodrigues, ela lembra que, por exemplo, o Festival Gastronômico de Paraty usa a cerâmica do Paraty. Então, eu pergunto aqui, nós temos aqui tantas cervejas, tanta indústria cervejeira. Por que a cerveja, né, feita aqui não aproveita os ceramistas para fazer as suas canecas de cerveja, de tomar chopp ou de cerveja? Tá aí um baita mercado para nós, galera, e para vocês que fazem utilitário.
Pense em canecos de chopp. Eu sou de uma cidade que teve muito baile do chopp, teve colonização alemã, que baile do chopp era uma coisa assim que todo mundo, todo ano tinha Todo caneco, mundo. né? E eu também me lembro de que a gente ia comprar nosso caneco lá, que era de porcelana, né? Exatamente, mas pode se pensar, tem tanta cerveja artesanal, tanta gente. Eu tenho aqui perto da minha casa uma casa que vende só cervejas do Rio Grande do Sul, tá? Fechei parênteses. Outra coisa aqui é que o Emerson, né, Rezende, está falando, sou engenheiro mecânico. Quando modelando barro, esqueço da vida. Quando estou no escritório, não paro de me lembrar de viver. Né? Que legal, que legal. Lembra, do restaurante Banana da Terra, de Paraty, usa de Paraty. Ou seja, o próprio ecossistema da indústria criativa de Porto Alegre tem que se atentar a isso, mas para isso a gente precisa dizer que existe. E esse foi um dos motivos de estar Isso. Quer dizer, eu acho que falta... Existe um monte de gente que faz cerâmica na cidade. Inclusive, a gente também tem que pensar na elaboração de uma lista de pessoas que fazem, uma lista de ateliês, quem são essas pessoas, onde se encontrar. E isso aí é uma coisa de fazer colaborativo, né? Então, a gente vai ter o espaço do site Festival do Barro, que a gente depois tem que conversar, depois que passar esse festival, né? Como que a gente vai ocupar esse espaço na web? Né? Já que a gente está tendo uma boa visibilidade, gente de vários lugares, etc. Porque nem as pessoas daqui sabem o quanto nós temos esse ambiente. Não sabem. Para isso, né? Então, gente, já são 5h05. Daqui a pouco, às 18h, nós temos a nossa reunião de encerramento, que é, né, no Zoom. Daí você tem que entrar, copiar lá o Zoom que está lá no site do festival, tentar entrar. A sala é limitada a 100 pessoas, tá? Então, assim, nós vamos ter sorteios, nós vamos falar um pouquinho de como foi, vão querer ouvir também, quem puder participar, vai ter uma interatividade grande no chat, tá? E a gente vai fazer um encerramento. Então, assim, todo mundo que participou, que gostaria de contar, assim, como é que foi, etc., não deixe de participar. A gente conseguiu muitos brindes legais também para sortear, né? Kits em alta temperatura, de esmalte alta temperatura, kits de baixa, a gente conseguiu ferramentas com Selmo Ramos, conseguimos pigmentos, conseguimos muitas coisas, inclusive eu também vou doar 2 peças minhas de 2 colares que eu faço, né? E aí, assim, justamente, Leonice, olha aqui, frisar para a prefeitura que você existe. Esse é um dos nossos desafios, né? Eu acho bem legal isso. Mostrar para o poder público, né? Mostrar para o governo do estado, mostrar para a prefeitura. Porque sempre foi uma loucura. Em 2 meses que a gente se organizou e foi uma doideira, porque assim, a gente queria fazer alguma coisa para não deixar passar em branco, né? Agora a gente tem que se organizar. E para isso, né, precisamos de mais tempo, de mais trocas, né? Então, assim, gente, agradeço muito, tá? Quer deixar algum recado no final, querida? Já estava me esquecendo antes de qualquer coisa. Eu comprei na internet esse livro aqui, ó. Muito legal. Sim. A Arte da Cerâmica de Minas Gerais foi lançado há pouco tempo, tá? E mostra muitas faces da cerâmica mineira, tanto contemporânea como a cerâmica popular, né? Popular, que é linda, etc. Então, assim, essa também é uma coisa importante da gente estar em grupos, para a gente trocar, né, informações, novidades e coisas. Então, esse livro aqui está disponível para venda. Eu comprei Belo Horizonte 2016. E também para meter uma pilha aí, né, com base no que o Gilberto e o Rod estavam falando, da gente se preocupar com produzir coisas aqui, né? Preocupar em mostrar, né? Como é que é fazer todas essas coisas que a gente tem feito, mas tem que ficar registrado, né? Com certeza. Por favor, contigo, querida, as últimas palavras. Eu quero agradecer muito, Silvia, adorei participar, me botar as ordens, quando vocês precisarem de qualquer coisa, só que vocês têm que me procurar, tá? Que eu não sou de procurar as pessoas, isso é um erro meu também. Mas, assim, estou sempre aberta para qualquer explicação, qualquer coisa que eu possa ajudar. E fico muito orgulhosa e feliz de estar aqui com vocês mais uma vez no festival.
E um beijo Então tá, especial para gente. todos os ceramistas. Obrigada, viu? Então tá, até mais, até às 18 e essa live vai ficar gravada Tá no legal. IGTV, tá? Tá Tchau. bom. Beijo. Obrigada, querida.